observar que a palavra é bem clara quando ela diz que o homem, ele ofende o Senhor lá no jardim. E a ofensa que o homem faz a Deus é desobedecer a Deus. Amém ou amém? Amém. Mas Deus sendo ofendido, Ele cria uma maneira de reconciliação entre o homem que o ofendeu com ele que é ofendido. Geralmente, nós quando falamos sobre ofensa, falamos sobre algum tipo de atitude, nós imaginamos o seguinte: se a pessoa que me ofendeu, ela tem que falar comigo, não é isso? Hoje a pastora Lidiane, quando ela acordou bem, estava mal-humorada e me tratou mal durante o dia. Eu fico com um obicão, lá tem que pedir perdão, porque ela me tratou mal, eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém mandou me acordar bem hoje, e é assim que a gente imagina, né? Então, quem tem que pedir perdão é quem? É ela. Ela tem que se retratar, ela tem que conversar comigo e fazer amizade, né? Geralmente no relacionamento acontece muito isso, né? Um dos cônjuges faz biquinho, fica de cara feia, vira o rosto para o lado, quando dorme vira de ladinho, não quer nem papo. Isso acontece muito. Mas o interessante é que Deus, Ele foi ofendido pelo homem. Porém, mesmo sendo Ele ofendido pelo homem, é Ele que vai ao encontro do homem para mudar a realidade que o homem está vivendo, que o homem está enfrentando. Porque a partir do momento que o homem ofende a Deus, desobedece a Deus, o que acontece? Há uma ruptura de relacionamento entre Deus e o homem. O homem que lá no jardim tinha a capacidade e a possibilidade de ter um acesso direto ao Senhor, diariamente, constantemente, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é a unidade do Senhor, ia fazer o quê? Ia lá falar com o homem. Todo dia de tarde o Senhor ia lá conversar com o homem, a sua criação, e o Senhor vai dar uma ordem a esse homem, e o homem descumpre essa ordem, desobedecendo a Deus, e por causa da sua desobediência, gerou-se a necessidade de uma intervenção divina para religar o homem a Deus novamente. E qual foi essa intervenção divina? A realidade é que Deus, olhando dos céus aqui para a terra, não viu ninguém que pudesse exercer essa responsabilidade de morrer, porque existia necessidade da morte, existia necessidade do derramamento de sangue, mas não de qualquer pessoa, não de qualquer sacrifício. Nós vamos nos lembrar no Antigo Testamento, lá na lei, que quando alguém ia fazer um sacrifício, ele pegava qualquer tipo de ovelha, ovelha manchada, ovelha cega, ovelha manca. Não, o sacrifício que era realizado ali no altar de expiação era de um animal perfeito, e geralmente era um animal, o melhor animal que aquele pastor tinha para entregar ao Senhor. Amém? Lembra da história de Adão e Caim e Abel? O dono oferece algo bom, mas aquilo que estava no coração de Abel era de oferecer o seu melhor para Deus, de oferecer a sua primícia, aquilo que para Deus seria o mais agradável. Então, quando nós falamos de sacrifício, falamos de uma oferta que teria que ser feita, nós pensamos naquilo que era o melhor. E quando nós entramos dentro desse contexto de que o homem ofende a Deus, existe agora a impossibilidade do homem, através da religião, se religar a Deus. Amém ou amém? Então o que Deus faz? Deus vai enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para nos possibilitar, através do Filho, termos novamente acesso ao Pai. E hoje nós falamos aqui sobre a graça, como a missionária Simone abordou aqui. E a graça, por si só, ela tem o significado de um favor imerecido. Então significa que o favor que Deus faz, nem eu nem você merecemos esse favor, é ou não é? Eu estou aqui hoje conversando com vocês, mas de repente eu posso fazer um favor para um de vocês e vocês fazerem um favor para mim, porque você merece que eu faça esse favor. Amém ou amém? A pessoa me ajudou tanto, né? O nosso diácono Wagner, ele ajudou tanto
deu literalmente o sangue. Morrendo. Mas Deus foi bom e não permitiu que ele morresse, entendeu? Então, você vai ver o seguinte: se ele pede um favor, eu não vou fazer para ele? Claro que eu vou fazer, meu brother, meu fechamento. Está comigo toda hora, quando precisa ouvir, não vai, mas ele socorre. Então, quando ele vai me ligar, vai me pedir uma ajuda, eu vou deixar ele na mão? De maneira nenhuma, porque ele é um parceiro. Mas acontece o seguinte: nesse caso aqui, o homem não era parceiro de Deus. O homem não era amigo de Deus. O homem, pelo contrário, ele vai desobedecer a Deus. O homem vai ofender a Deus. E o que me chama a atenção é como o nosso Deus ele é maravilhoso. Como o nosso Deus ele é tremendo. Porque ele sendo ofendido pelo homem, ele vai dar ao homem uma oportunidade de arrependimento. E o arrependimento dele vai vir através da morte de Jesus Cristo. Porque ele vai reconhecer que essa morte vai dar a ele a oportunidade de ter acesso novamente ao Pai. Amém? Amém. Essa é a graça que o Senhor vai nos conceder. É um favor imerecido. E nós temos aquele ditado popular, que a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Então, quando eu vou entender, vou falar sobre graça, eu tenho que entender que ela é muito além daquilo que eu posso imaginar, ou do que eu consigo explicar. Porque nós não estamos falando de uma dimensão natural, nós estamos falando dentro de uma dimensão espiritual, dentro de uma eternidade. O homem, ele era, antes da queda, 4 aspectos. Vou abordar os 4 aspectos aqui, novamente para vocês, amém? Existia 4 estados. O homem passa por 4 estados. O estado antes da queda. E qual era o estado do homem antes da queda? Era um estado de pureza, era um estado de santidade, era um estado de eternidade, era um estado de relacionamento direto com Deus, constante, perpétuo. Era um estado em que o homem não tinha dor, o homem não tinha doença. Era um estado que o homem não trabalhava, o homem, pelo contrário, ele governava. Era um estado em que o homem vivia dentro de um contexto de bonança, de prosperidade, tinha tudo ao alcance das suas mãos. O homem só tinha ali a necessidade de governar aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos para que ele governasse. Oh, glória a Deus, aleluia. Imagina, eu sou patrão ali naquele jardim do Éden, boto o nome dos animais, tenho fruta à minha disposição, tenho os legumes ali, que Deus deixou tudo preparado para mim. Então o meu esforço não era qual? Nenhum, nem suava, nem suava, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: estou brincando, irmão, quando falam que os povos, eles são feitos para isso. Mas a realidade é que o homem não tinha que ter a necessidade do trabalho, do ardor, do dia a dia, de você sair de manhã, bater um ponto lá, ou então pegar o carro de uma enxada, trabalhar na obra, e você suar para que o suor do seu rosto gerasse para você a condição de ter o seu pão de cada dia. Amém, amém? Essa era a realidade, o estado do homem antes da queda, lá em que ele se relacionava com o Senhor, que ele falava com Deus. Mas chegou um momento que o homem, por desobedecer a Deus, ele ofende a Deus, porque o homem, ele desejou pecar, ele desejou obter aquilo que Deus mandou ele não obter. A Bíblia vai dizer que o fruto da ciência do bem e do mal, ele era o quê? Desejável aos olhos. E como ele era desejável aos olhos, o homem desejou comer daquele fruto. Por mais que a mulher tenha entregue na mão de Adão, a realidade é que a palavra foi direcionada a quem? A Adão. Eu não sou bobo de falar mal de mulher, com um grupo de mulher tão grande na nossa igreja. Eu acho que vou fazer uma desse. Ainda tem que chegou o Igor aí, chegou o Luiz, o Paulo, o Luiz Paulo, chegou aí o Wagner, o Gustavo, né, que estão aí, o Venilson, deu uma moral aqui, porque estava só um mulherinho aqui, e eu sofrendo aqui, mas graças a Deus, já está quase empatado aqui o negócio. Então, o que acontece? Por mais que Eva entregasse o fruto nas mãos de Adão e falasse para que ele pudesse comer, ele comeu o que quis. Responsável era ele, era eu nada. Claro que Deus estava falando para ele, mas ele falou: desobedece a Deus, come o fruto da ciência do bem e do mal, fica conhecendo tudo, mas agora o que ele vai fazer? A Bíblia vai falar que ele vai se esconder. Ele se esconde ou não se esconde? Porque o Senhor falou o quê? Se tu comer esse fruto da ciência do bem e do mal, tu vai o quê? Vai morrer. Aí ele pensa o quê?
vou me ocultar da face do Altíssimo. Vai que ele me vê, passa o céu, ele mata, né? Já era. Mas não, você vai morrer o seguinte, você vai morrer espiritualmente, fisicamente, você também vai morrer, porque você não desobedeceu. Você vai ser expulso de ali, não vai comer mais o fruto da vida e a sua vai ficar ruim para você. Essa é uma realidade pós-queda do homem. Agora o homem trabalha, o homem fica doente, o homem fica ansioso, o homem tem que trabalhar, o homem tem que viver a sua vida agora separado de Deus. É uma realidade que o homem agora vai viver depois da desobediência, depois da queda. É o segundo estado do homem. Mas isso vai acabar, porque Deus vai fazer uma promessa. O teu Deus é onipotente, o teu Deus é onisciente, o teu Deus é onipresente. Aleluia. Então Deus, sabendo na sua onisciência que o homem haveria de pecar, ele já criou um plano de resgate. Tu acha que Deus ia ficar vendido desse negócio? Claro que não ia. Jesus sabendo todas as coisas, Deus sabendo todas as coisas, ele falou o seguinte: existe um plano de salvação para o homem que vai se perder. E o plano de salvação dele vinha através do seu Filho Jesus Cristo, que era ele, o Cordeiro prometido, o Messias, aquele que ia entregar a sua vida lá na cruz do Calvário, e derramar o seu sangue, para que entrasse um novo estado do ser humano. O primeiro estado é o antes da queda. O segundo estado é o depois da queda. Mas vem o terceiro estado aqui, o estado do homem que se reconcilia com Deus. Amém ou amém? Aquele que entende o processo, aquele que entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que entende que o Senhor enviou ele para que nós pudéssemos ter a reconciliação com o Pai novamente, esse então é aquele que vai se reconciliar com o Pai, porque ele vai reconhecer a morte vicária, a morte da cruz, como a possibilidade do homem acessar a Deus novamente. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus ele vai morrer por mim e você, para que eu e você entrasse nesse processo, nesse estado agora de transformação, um estado de regeneração. Eu e você estamos nesse estado de regeneração. O homem, você peca, irmãos? Quem peca aqui? Eu peco. Ah, misericórdia. Pastor, um pecador. Não, irmão, eu sou um ser humano que nem você. Mas quem peca aí? Fala, levanta a mão aí quem peca. Vocês também, vocês ganham bem pecam. Não me engano, mas vocês pecam também. Vocês pecam demais, aleluia. Então, somos todos homens e mulheres, somos o ser humano sujeito a pecar contra Deus, a sua escritura, a sua vontade, o seu querer. Fazemos isso muitas vezes involuntariamente e outras vezes voluntariamente. Porque se você quer conhecedor das escrituras e peca, você pega com consciência daquilo que você está fazendo. Amém ou não amém? E eu digo para vocês, é uma coisa terrível. Não sei se você assim, mas quando eu peco, sabendo que estou pecando, meu Deus, fica aquele sentimento de culpa assim, eu não poderia ter feito isso. Por que eu agi assim? A minha atitude teria que ser diferente. Porque você tem consciência daquilo que você está fazendo. E isso, para quem é uma pessoa que está no processo de transformação, isso é um motivo de dor, de pesar, de dor no seu íntimo. Porque você sabe que você está desagradando o Senhor, que foi tão maravilhoso, que te deu uma nova oportunidade de você se reconciliar com Ele. Pelo menos comigo é assim, não sei se com você é assim. Mas Ele vai nos ensinar, na sua palavra, como nós lemos ali em Romanos capítulo 5, que a salvação não é pela minha capacidade. A salvação, ela não vem porque eu tenho mérito para realizá-la. A salvação não é com a minha condição financeira, não é por causa das coisas boas que eu faço. Nada disso pode me gerar a salvação. A salvação, ela é através de Cristo, pela sua graça. E a graça, na realidade, é um preço que Jesus pagou pela minha vida e pela sua vida. E esse preço, nem eu, nem você, mesmo que fôssemos os homens mais ricos da face da terra, se pegar todos os tesouros que estão em cima e debaixo da terra, são capazes de pagar aquilo que Jesus fez por mim e por você. Amém ou não amém? Amém. Nós vemos ali a palavra, ela diz o seguinte, que por uma pessoa justa, né, uma pessoa que você ama, vou te fazer uma pergunta aqui.
Quantos aí são pais e são mães? Eu sou pai, não sou mãe não, entendeu? Mas eu sou um pai coruja. E às vezes eu quero ser até a mãe dele, entendeu? Porque a mãe é aquela coisinha assim, mais fofinha, né, com o filho. Apesar que ele em casa não tem nada desse negócio, o pau canta bonito, a mentira, postura de ele. Então o que acontece? Você, sendo pai, se alguém chegar para você, ó, seu filho vai morrer agora, o que eu faço? Eu troco de lugar com ele. Na hora, quem eu troco? Troca o chefe de lugar com ele. Sim, porque eu tenho o meu filho, eu morro por ele, não é? Aí, se falar assim, ó, pastor, o negócio é o seguinte, estou com a Lídia aqui, está sobre a vida de uma arma. Ou você morre, ou ela morre. Alguém fala assim, morre ela, né? Mas eu não vou fazer isso, porque eu sou um homem que amo muito a minha esposa, entendeu? Eu não sei se o Flávio quer fazer isso, sabe fazer isso, Flávio? Eu não quero mais, glória a Deus, eu não quero. A senhora está ali só te olhando. E aí, tu morria? Fala que não, o braço dela até assim mesmo, virado para você. E aí, Luiz Paulo, também morreria? A gente vai dar uma olhada aqui não, né? Aqui na frente todo mundo ainda. Então, eu sei que para morrer isso morreu ou não morreu, meu Deus? Você não veio, mas eu morria por ela. E é assim que a gente faz, a gente morre pela nossa mulher. Mesmo que é só aqueles momentos, né? Que a gente está falando. Mas a realidade é que nós somos dispostos a entregar a nossa vida pela pessoa que a gente ama, isso faz parte. Agora eu vou perguntar o contrário, mas não sou pouco, né? Se eu estivesse morrendo, eu vou contigo com ela, não é que você pegar um segundo por mim? Ela já não dá nada logo, entendeu? Eu sei que não tem como buscar ela, né? Para pegar no pé dela, mas tudo bem, né? Mas eu não ali e falo, Senhor, cobra dela, Senhor, deixa eu morrer. Então a realidade é a seguinte, que a gente está disposto a morrer por quem nós amamos, porque a gente acha justo. Eu sou o pastor de vocês. Para alguns até pouco, entendeu? Aqui por algumas ovelhas sempre já que tem vida no lugar dele. Leva ele não, assim, leva eu. Mas tem outro que fala assim, isso adianta lá, entendeu? Leva para o céu, leva para a glória, porque a ovelha é tua, não é minha não, entendeu? A ovelha como é sua, leva o senhor logo, porque eu estou ficando cabelo branco. Entendeu? Eu tinha cabelo já. Não é entrada aqui, eu falei, bicho, quando comecei, antes de ser pastor, eu tinha cabelo completo, Senhor. E está acontecendo comigo, eu também cabelo. Certo? Eu peguei vocês, ó. Então o que acontece? A realidade é que a gente está disposto a entregar a vida porque a gente ama, porque a gente considera. Mas porque agora, imagina só, chega uma pessoa lá e faz mal com o seu filho. Uma pessoa que faz mal para a sua esposa. Alguém que às vezes só olhou para a gente atravessar, deu um calote na gente. Ô, misericórdia, Senhor. O cara te deu uma volta. O que você fala? Senhor, mata logo esse miserável. Ele me deu uma volta. Fulano de tal falou mal de mim. Jesus vai cobrar. Deus vai cobrar ele. Assim ele vai cobrar. A mão vai pesar sobre ele. Deus, o castigo vem a cavalo. A gente pensa logo assim, porque a gente ser humano, né? Fez uma coisa contra a gente se manifesta logo. A gente não deixa nem o diabo entrar na gente. A gente entra nele, entendeu? Entra nele e fala, sou eu no negócio aí. Então acontece muito isso, porque a pessoa se levantou contra a nossa vida, a gente fica revoltado, que é logo que o juízo venha sobre ele. É ou não é? Eu não sou assim, sou uma pessoa santíssima. Não penso dessa forma. Mas o que acontece? Senhor não. O homem vai lá transgride contra ele. O homem desobedece ele. O homem ofende ele. Mas ele vai dizer que mesmo sendo nós transgressores, desobedientes, filhos da desobediência, manipulados pelo capiroto, ele vai lá e fala o seguinte, mesmo se aí na tribulação do pecado, tudo isso aí, o Senhor morreu por mim, por você. Que Deus maravilhoso é esse, imagina? Você sabia que você sendo quem você é, eu sendo quem eu sou, Jesus morreu por mim assim mesmo? Irmão, se passasse no telão aqui o que eu vivi, hoje ou ontem, eu botaria um monte ali para vocês não verem, entendeu? Dava um monte na televisão. Eu acredito que vocês não é diferente não. Entendeu? Porque a gente passa pelo nosso dia a dia e é uma prova. Tem alguém que se esquece que é crente, entendeu? Tem alguém que se esquece que faz amor por ele.
Então a gente fica pensando que é embaixador do Império das Trevas, mas não somos, entendeu? Somos embaixadores do Reino dos Céus. Então, o que acontece? Deus, mesmo assim, nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por você. Que Deus maravilhoso é esse. Esse Deus merece glória bem forte. Glória a Deus! Esse é o Deus que eu e vocês temos. Esse é o Deus misericordioso que se entregou por nós, Jesus, seu Filho. Eu louvo a Deus por isso, porque eu não teria coragem de entregar o meu filho para alguém que fez uma barbaridade com a minha esposa, que fez uma barbaridade comigo, que fez uma barbaridade com os meus irmãos. Eu ia querer logo agir sanguineamente, né? Eu ia querer falar, Senhor, onde é que eu compro uma arma aí? Que esse cara vai ver o que eu faço. Quem me mandou fazer isso com meu filho? Agora eu vou lá e vou fazer pior com ele. Essa é a natureza humana, porque nós estamos nesse estado de regeneração, tendo em vista que nós vivemos um corpo corruptível. Amém ou amém? Esse corpo aqui vai ser transformado, mas ainda não foi. E como ele não foi, nós estamos sujeitos à corrupção que o sistema, que a nossa carne, que os nossos desejos, que as nossas vontades, às vezes sobrepõem contra aquilo que nós deveríamos aplicar nas nossas vidas. Então, o primeiro estágio do homem foi um estágio de santidade, de pureza, de santificação, de relacionamento com Deus constante. O segundo estágio foi de depravação total, moral, espiritual. O homem estava ali debaixo da vontade do adversário. O inimigo, o diabo estava tomando conta dele lá. Essa era a minha realidade e a sua, antes de nós reconhecermos o Senhor. Amém ou não amém? Eu estava assim, lá perdidão, entendeu? Lá em casa tinha ponto de pregação, no andar de cima. Eu moro num apartamento até hoje. E nesse apartamento, ele é composto de 4 andares. Eu moro no terceiro e no quarto andar tinha ponto de pregação. Minha irmã era crente, foi para a igreja com 8 anos de idade. Eu, mudando, né? Gostava do tarifante. Matei, só com os coisas feias, né? Já que matador, só assim. É só tu, Arthur dormiu. Aí o que acontece? Eu sou velho, pode, você nem me demora. Aí, isso aí foi o Wagner que conversou comigo outro dia. Eu sou um cara tão rico. Então o que acontece? Eu estava lá e o mundo rolando no quarto andar. E o pessoal só falando no mistério, eu falei que esse povo é tudo doido. O que eu fiz? Peguei a caixa de som no meu radinho, lá no 3 em 1, naquela época, 3 em 1. Naquela época, na época da Lid, entendeu? Aquela época lá que o pessoal usava aqueles rádios pro vídeo toca certo. É esse o nome? Não, aquele. Tem aquela fibra naquele negócio dele? Ah, sabia que era dessa época, tá vendo? Toca fibra, é isso aí. Eu não sou dessa época não. Isso deve um CD, entendeu? Mais moderno, entendeu? Agora eu estou na época do pendrive. Então o que acontece? Do Spotify. Então o que acontece? O que eu fiz? Peguei, abri a porta, botei um funk pesadão lá na direção do culto. E o pessoal sapateando no poder, eu estava suando embaixo, sapateando bem, para eles poderem parar de fazer barulho. Essa era a minha realidade até aquele encontro com Deus. Quando eu tive encontro com Jesus, aquele mesmo pessoal que fazia culto lá no quarto andar, estava falando onde agora? No meu apartamento, na minha casa, fazendo culto de pregação também. E sabe quem estava dirigindo o culto de pregação? Era eu. Irmão. Estava outro dia batendo com a vassoura no teto para eles pararem de fazer barulho. Estava lá com o som alto para poder ser mais alto do que o louvor dele. Passou um período de 1 ano, 2 anos, ponto de pregação na minha casa, dirigente do ponto de pregação, Diácono André, líder da mocidade. Vou te falar, 100 pessoas, eu falei, misericórdia, rapaz. 100 pessoas no ponto de pregação, lotado de jovens. E sabe o que Deus estava usando? Batedor de vassoura. Era eu que Deus usava lá naquele lugar. Pregava, dirigia o culto, só não cantava, né? Porque eu cantando só no anjo. Aqui eu dou apoio a Lidiane, né? Disfarçando, mas eu era pior.
Então, esse é o estado ali de depravação total, do cara desequilibrado espiritualmente. Mas eu conheci Jesus, Jesus entrou no processo de regeneração, me deu um banho de sangue, aleluia, me justificou, me santificou, e aquele cara que estava questionando a minha irmã, questionando os irmãos lá do quarto andar, que faziam a nossa irmã Lúcia, que já dorme no Senhor, que foi ali a percussora, né, de levar a minha irmã para a igreja. Minha irmã aceitou Jesus, aí foi meu pai, minha mãe, e eu pedi também de rebarba ali. E agora, irmão, olha como é que Deus faz. Estou aqui pregando para vocês, dirigindo essa igreja, pastor dessa casa. Só Deus pode fazer isso. Agora é o processo da regeneração. É Deus regenerando esse ser humano até chegar a um momento de perfeição diante dele. Então nós estamos no terceiro estágio, mas virá um estágio maravilhoso para nossas vidas. É o estágio da glorificação dos nossos corpos. É o estágio da santificação plena da minha vida e da sua. Porque Jesus está voltando, aleluia. E quando ele estiver nas nuvens e der o recado, chamar de trombeta, aqueles que morreram vão ser transformados. E vão subir junto com a gente. Aleluia, com o Pai. corpo transformado, corpo glorificado. Será o quarto estágio do ser humano, da criação de Deus, a hora do estágio pleno de transformação, de glorificação. E sabe o que é mais maravilhoso do que isso? É que nós, além de termos um corpo glorificado como o de Cristo, também teremos a mente do Cristo. Aleluia!